E ali começa então esse processo do 3 em diante, que vai falando dessa recriação. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O versículo 1, 2 termina com esperança. Pairava, traz a imagem de uma ave chocando os ovos. Deus prepara o ambiente arruinado para ser restaurado. O famoso haja luz marca o início da restauração da terra para a habitação humana. Então no 3, Deus começa a reconstruir toda essa destruição da terra. E conforme deixa claro aqui que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em muitas traduções fala que o Espírito de Deus pairava. Assim conforme mostra ali como uma ave que fica pairando no ninho, esperando então o ninho vir, os ovos daquele ninho vir a chocar e crescer então os seus filhotes. Assim também era o Espírito de Deus naquele momento na face do abismo, esperando o momento oportuno, o momento certo, para ele realmente começar a recriar novamente tudo. E ali começa toda essa criação do dia 1 ao dia 3. Deus forma os reinos através da separação. Luz e trevas, Deus separa a luz das trevas, criando o tempo, dia e noite. Deus cria a requiá, firmamento, para separar as águas debaixo das águas de cima, criando espaço habitável. E no dia 3, a terra e o mar. Deus separa a água da terra seca e ordena que a vegetação brote. A linguagem fenomenológica descrevendo o espaço onde a vida pode respirar e existir. Então, essa separação começa a ocorrer através desse haja luz que Deus deixa bem claro naquele momento do versículo 3. E começa toda essa construção de separação de terra, separação de dia e noite, conforme mostra ali, e dessa separação entre águas e oceanos. E nisso deixa bem claro então que era uma coisa tudo junto, não havia separações. Se a gente para imaginar, a gente vê então como se fosse um globo redondo cheio de água. Como se a gente pegasse uma bola de plástico e enchesse cheio de água dentro dela. Seria basicamente dessa forma que tivesse representado então. Tanto que a gente vê que lá em Êxodo vai deixar bem claro sobre quando Noé vai construir aquela arca. E tanto que vem chuvas de cima, que nunca havia chovido na terra, e também vem águas debaixo da terra, deixando assim, inundando toda a terra novamente. Então a gente vê que Deus separou essa terra para debaixo da terra, para que viesse ter essa habitação humana. E ali fala do quarto dia ao sexto. No quarto dia, sol e lua e estrelas. Os luminares governam o dia e a noite. E aqui fala: no versículo 16, e fez Deus 2 grandes luminares, um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. O interessante é que quem escreve esse capítulo de Gênesis foi Moisés. Então a gente vê que na época de Moisés tinha muito a questão de adorar ao sol. Então qual que foi a estratégia naquele momento? Se Moisés, no ato de escrever, tivesse colocado que Deus criou o sol, provavelmente aquelas pessoas iriam achar que o verdadeiro Deus era o sol, tanto que eles adoravam o sol, que era conhecido então como Ra. Então, deixa bem claro aqui que Moisés escreve como 2 grandes luminares. Não citou nome específico para esses luminares, para que não viesse tirar a adoração de Deus naquele momento. E no 5º dia, ele cria então as aves e os peixes, que são os habitantes para o céu e o mar. No 6º dia, os animais terrestres, seres vivos para habitar a terra seca. O universo não é acidental, é uma casa construída intencionalmente para um habitante. E ali começa então essa construção do ser humano. E fala ali, emagodei, que é imagem e semelhança. O que seria então essa imagem e semelhança? Muitos acham apenas como sendo nós sermos parecidos com Deus. Muitos vai fazer a representação hoje de uma imagem de Deus. Imagina que Deus é um velhinho barbudo com
com uma barba grande, lá no céu sentado num trono. Mas a gente vê que é completamente diferente, conforme mostra ali o que seria essa imagem e semelhança. Primeiro, a representação, que é aquela pessoa que governa a criação em nome de Deus. Segundo, o relacionamento, a capacidade de comunhão com o Criador. E terceiro, espelhar a natureza moral divina. O que seria espelhar essa natureza moral divina? Se a gente sai para a rua num dia de sol, a gente vai ver que a gente anda no sol, a gente vai ver que a gente vai ter uma sombra que vai estar todo momento nos seguindo ali, que é a nossa sombra. Então, o que nós devemos ser? Devemos ser a sombra de Deus, essa semelhança de aparência com Deus, sermos igualzinho. A nossa sombra é igualzinho ao nosso formato do nosso corpo. Nós com Deus, nessa semelhança, é a mesma coisa. Nós devemos refletir a mesma coisa que Ele é na sua plenitude. E ali fala sobre o selo final de aprovação de Deus, dado apenas após a criação do homem e da mulher. Imago Dei, a humanidade como imagem e semelhança de Deus, o ápice da criação. E aqui fala, capítulo 2, no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. No sétimo dia, então, é considerado o tempo de descanso, que fala ali, Deus não descansa por cansaço, mas para entronizar-se a sua criação. O sétimo dia santifica o tempo, estabelecendo que o objetivo final da criação não é a produção, mas a adoração e a comunhão. O Shabat, o tempo santificado como um templo de Deus na criação, focado em adoração e comunhão. Então, depois de toda essa criação, Deus descansou. E o descansou, a gente pode interpretar como um descanso ser humano que a gente faz. Mas o descansou é conforme mostra ali que é esse ato de adoração e de comunhão. Se a gente vai lá em Israel num sábado, a gente vai ver que quem segue o judaísmo, eles tiram o Shabat, que é o sábado que eles descansam e decidem então tirar para adorar a Deus. Então, o que Deus queria desde o início? Não era apenas um descansar, ficar à toa, mas sim um ato específico de um dia que você tivesse de adoração e comunhão verdadeira e profunda com Ele. E aqui fala sobre essa formação íntima. De Gênesis 2:7, a transição de Elohim, poderoso, para o tetragrama que representa o seu nome, que é o ato então de relacionamento. E ali, Deus forma Adão do pó da terra, que é Adamá, que é o pó da terra, e sopra sobre ele o Nefesh Mahá, que é o fôlego de vida. Então ele se transforma em alma vivente. O verbo Yetzar implica moldar com cuidado artístico, como um oleiro. A vida humana é uma união única de fragilidade terrena e vitalidade divina. Então, todo ser humano é importante entender que não é apenas um ser humano específico com um corpo específico. Todos nós temos essa centelha divina dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, o que isso representa? Que não é apenas algo material, mas sim, conforme fala ali, essa união única de fragilidade terrena, mostrando que nós somos limitados, somos temporários, porque vai chegar um tempo que todos nós iremos morrer, mas também nos mostrando que nós temos essa vitalidade divina, temos esse fôlego, temos essa alma eterna que nunca vai ter fim. O fôlego, quando a gente morre, o fôlego volta para Deus, mas a nossa alma vai ter um destino, ou é o lago de fogo, ou é a eternidade.